Aí amanhã tem Botafogo na Libertadores, hein? Jogo de ida no mata-mata contra o Olímpia do Paraguai, jogo no estádio Newton Santos. Será que o Camilo volta ao time? E o Joel Carli zagueirão, hein? O Eric Faria acompanhou o treino pela manhã. Sabe aquela brincadeira que a gente ouve por aí de que o ano só começa depois do carnaval? Aqui pelos lados alvinegros é só folclore mesmo. Nessa quarta, o time vai para o 7º jogo em apenas 22 dias, sendo que foram 2 decisões contra o Colo-Colo. Também por isso, as escalações estão sempre mudando. O futebol de hoje ele tem essa característica, né, de você armar a equipe dependendo do teu adversário, dependendo do que você vai encontrar. Passa a ser até uma normalidade, né, essa troca, né, de jogadores, essa troca de sistema. Roger marcou no domingo o seu primeiro gol pelo clube e vive a expectativa de ser titular mais uma vez. Mas provavelmente terá concorrência para a alegria de todos. Talvez seja cedo para dizer que o Jair Ventura terá todos esses jogadores à disposição. Mas não deixa de ser uma boa notícia para os torcedores do Botafogo saber que o Montijo, o Camilo e até mesmo o zagueiro Carli estão treinando com os demais jogadores na véspera de enfrentar o Olímpia. No campo de jogo, eles participaram da primeira parte do trabalho. A segunda parte foi fechada. Em frente às câmeras, eles não foram lá muito exigidos, mas não estariam ali se não estivessem em condições de serem no mínimo testados. Ou seja, pode ser que a força máxima vá para mais essa final sem troféu. Estou apto para jogar, treinei ontem e hoje o normal. Agora a gente deixa com a decisão do Jair. A expectativa é a melhor possível, sabendo que o nosso torcedor vai comparecer em massa, vai fazer aquela festa bonita que foi feita contra o Colo-Colo. Acho que a motivação, o ânimo, a adrenalina já estão lá em cima, né? Já está todo mundo no vestiário, só se fala nisso. Serão mais de 40 mil torcedores no Newton Santos. Um novo mosaico já está sendo preparado. O carnaval ainda não chegou, mas amanhã a festa no Botafogo promete ser 10. Nota 10. E olha, a diretoria do Botafogo falou que vai cobrar do Flamengo os prejuízos causados pelos vândalos no Newton Santos e reforçou que vai continuar sem ceder o estádio para jogos do Flamengo. Foi encaminhado ao Flamengo o custo dos danos causados por sua torcida ontem e para que seja feito o reembolso e a recuperação do estádio. Não é proibir, a gente já tem essa prática desde 2015, quando o Botafogo rompeu as relações com o Flamengo. Eu acho que isso só contribui para acirrar os ânimos, né? E de repente acontecer talvez uma outra briga de torcida. Eu acho que os clubes deveriam manter, né, uma situação de harmonia. O torcedor que morreu baleado em frente ao estádio Newton Santos foi enterrado hoje e 2 torcedores feridos continuam internados. O William Arão teve ontem no programa Bem Amigos do Sport TV e comentou sobre a violência. Inadmissível, né? Fico revoltado com um fato desse, porque partindo do lado do jogador, eu como jogador, às vezes eu vou pro estádio e eu falo para minha esposa, não vai não, porque eu não sei como é que você vai chegar no estádio. Não sei se no decorrer, no caminho, você vai com a minha camisa, se você vai encontrar um grupo de torcedores de outra torcida, e o que vai acontecer com você. Então, muitas vezes a gente joga e não sabe o que está acontecendo lá fora com os nossos familiares. Enquanto não tiver uma medida drástica para combater esse tipo de atitude, eu acho que isso vai continuar, né? Tem até... o jogador tem que dar o seu exemplo. Ontem no jogo aconteceu um lance, o Roger pegou, acho que me deu uma cotovelada, uma cabeçada, e ele tomou o cartão amarelo. E, claro, ele está defendendo o lado dele, eu estou defendendo o meu, e a gente ali teve uma discussão, e por incrível que pareça, hoje eu fui almoçar e encontrei. E eu não parti para agressão, eu não parti para brigar com ele. Você me deu lá, então eu vou descontar aqui. Não. A gente conversou, ele me pediu desculpa, eu desejei boa sorte para ele e vida que segue. Eu acho que da parte do jogador é isso, né? A gente tem que demonstrar, primeiro honrar o nosso clube dentro de campo, lutar pelos nossos interesses, mas fora dele a gente tem que ser unido como a classe dos jogadores para que isso não volte a acontecer.
Olá, boa tarde a todos. As boas notícias do Flamengo estão no campo. Hoje de manhã, aqui no Ninho do Urubu, os titulares deram apenas uma corridinha no gramado, o famoso regenerativo. Mas pegar leve aqui no Flamengo é só no treino e muito de vez em quando, tá? O time começou o ano de 2017 com tudo. Em 4 jogos do Campeonato Carioca, conquistou 4 vitórias, marcou 13 vezes, é o melhor ataque da competição. E quem contribuiu muito para isso foi o atacante peruano Guerreiro. Só ele marcou 5 vezes. É a melhor fase dele desde que chegou ao Flamengo. Quando eu estou anotando, fazendo gols, acho que dá para descansar bem, dá uma motivação, uma confiança. O próximo jogo do Flamengo é na quinta-feira contra o América Mineiro pela Copa da Primeira Liga. Ainda não dá para falar se o técnico Zé Ricardo vai com o time titular ou alternativo, mas dá para dizer que se o Guerreiro jogar, provavelmente ele dará trabalho ao adversário. Foi isso que rolou na manhã do Flamengo. Boa tarde a todos. Olá pessoal, muito boa tarde. Os jogadores do Vasco se reapresentaram hoje pela manhã aqui em São Januário, depois da derrota para o Volta Redonda no domingo. Tropeço que não pode se repetir no próximo fim de semana contra a Portuguesa, porque se o Vasco perder ou empatar, pode ficar sem a vaga na semifinal da Taça Guanabara. Agora, se vencer, a vaga está garantida. A expectativa essa semana é pelo Luiz Fabiano, né, que ainda não foi confirmado como reforço, mas mesmo assim já está inscrito no Campeonato Carioca. A esposa dele publicou numa rede social que ele chega ao Brasil até o próximo fim de semana. Essas são as notícias da manhã do Vasco. E olha essa, a Federação de Futebol do Rio vai apurar se os jogadores do Vasco, Jean e Gilberto, jogaram irregularmente contra o Resende na terceira rodada da Taça Guanabara ou se houve um erro do sistema da própria FERJ. Esse jogo foi no dia 5 de fevereiro, mas os nomes deles só apareceram no boletim de registro dos atletas no dia 6. O Vasco diz que foi um erro da federação. E aí, caso a irregularidade seja provada, o clube pode perder até 6 pontos na Taça Guanabara. Claro, a gente vai acompanhar. O zagueiro Elton, que jogou a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Paulista de Jundiaí, foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo. O Elton usou documentos de outra pessoa com uma idade menor do que os 22 anos que ele realmente tem. Por causa disso, o Paulista foi eliminado da competição e a vaga na final ficou com Batatais. A pena para o Elton é de 360 dias, um ano, né, quase, de suspensão, além de R$500, mas ele ainda pode recorrer ao STJD, o Superior Tribunal. E o Fluminense, hein, vai pegar o Globo do Rio Grande do Norte amanhã pela Copa do Brasil e o Oswaldo está mais aliviado. O sorriso de quem saiu de uma fria e pode até brincar. Vai querer que eu bata o pênalti de novo hoje, não, né? Oswaldo agora tá levinho. Perdeu quilos de tensão com o gol que fez na vitória por 4-0 sobre o Bangu. Tirei um caminhão, uma carga de tijolo das costas, né? Caminhão de brita, que nem a gente fala lá no Nordeste. Só não se livrou da bronca do Abelão. Pênalti, bate quem treina. E o que eu não admito é a parceria que houve naquele momento. O Henrique falou, deixa eu bater, deixa eu fazer o meu terceiro gol. Eu falei, não, deixa comigo que você já vai ser artilheiro. E daí chegou o Scarpa também, não, deixa o Henrique bater, deixa que ele tá confiante também. Eu falei, não, Scarpa, deixa que eu tô confiante, eu vou bater. Aí o senhor falou, tranquilo, ele bate. Autorizado Oswaldo, no seu recomeço no Fluminense. Partiu pra bola, Oswaldo, pegou o Márcio! Poderia ser uma nova história, né, no clube, por tudo que eu já passei, né, e querendo mudar esse quadro. O atacante chegou nas Laranjeiras em 2015, mas nunca foi titular absoluto. No início desse ano, ficou fora até do time reserva. Não saiu do clube por muito pouco. O Oswaldo decidiu bater o pênalti contra o Bangu para tentar mudar a situação dele no Fluminense. Apesar do erro, mostrou coragem, algo que ele já tinha feito no momento decisivo. Foi em 2008, um jogo no Castelão contra o São Caetano, eu jogando pelo Fortaleza. Peguei a bola aos 47. Se eu perdesse, a gente tinha sido rebaixado. Caraca, meus irmãos, meu pai, tudo no estádio, disse que ninguém aguentou ver, viraram as costas. Sentei a pancada no meio do gol, filho. Era só o início da carreira do Oswaldo, que até aqui tem como ponto alto convocações para defender a seleção brasileira em 2014. Na temporada 2017, a hora é de recomeçar. E sem precipitações. Agora é paciência. Agora é deixar com os cobradores aí bater, deixa eu na minha agora
O Henrique Dourado, que deixou de bater aquele pênalti, pode relaxar na briga pela artilharia. E a boa relação segue intacta. E não é por causa de um pênalti que vai estragar a nossa amizade. Henrique, te amo, cara. Tamo junto. Papo com Osvaldo foi no CT do Fluminense, em Jacarepaguá. O Oscar Schmidt foi homenageado ontem pelo Brooklyn Nets da NBA. 3 letras que representam um sonho. NBA. O grandioso basquete americano, maior campeonato do mundo. O objetivo de carreira dos jogadores ao redor do planeta. Você abriria mão de tudo isso? Aconteceu em 1984 com o Oscar. Escolhido pelo New Jersey Nets, ele poderia ter ido jogar nos Estados Unidos, mas teria que desistir de uma outra meta. Naquela época, pelas regras da Federação Internacional de Basquete, jogadores da NBA não podiam representar suas seleções. Ou seja, era o sonho americano ou a seleção brasileira. Eles me ofereceram o contrato para mim, muito obrigado. Estou bem onde eu estou, eu jogo na seleção brasileira e não abriria a mão nunca da seleção brasileira para jogar num clube da NBA. Foi assim que a NBA perdeu o Oscar Schmidt e o Brasil ganhou seu maior jogador de basquete. 33 anos se passaram até que a NBA levasse Oscar. Ontem ele foi homenageado pelo Brooklyn Nets, que antigamente era o New Jersey Nets, time que o escolheu em 84. Nunca pensei que isso pudesse acontecer na minha vida, juro por Deus. E está acontecendo, vamos curtir esse momento que é lindo. Oscar tirou fotos com torcedores, deu autógrafos, sem nunca ter jogado no Nets, ganhou uma camisa personalizada. Olha aí, Schmidt, número 14. E o melhor é que para realizar esse sonho, tanto tempo depois, Oscar não teve que abrir mão de nada. Foram 5 Olimpíadas disputadas, 4 campeonatos mundiais, o maior pontuador da história dos Jogos Olímpicos, o maior pontuador da história do basquete. E uma medalha de ouro inesquecível no Pan-Americano de 87, batendo os Estados Unidos na final. Aquele campeonato pan-americano é uma coisa mais linda que aconteceu na minha vida. Não trocaria por nada aquilo. Uma emoção incrível. Não dava mesmo para abrir mão de tudo isso, né? Oscar, ídolo mundial, merece muito.